Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao NerdBet. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos trazer palpites e análise do dia 6 de agosto, domingo, com os melhores planejamentos de palpites, prognósticos e aposta esportiva da rodada de hoje. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever e deixa o like para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, Inglaterra Championship, rodada 1, o jogo do Leicester City versus Coventry, início às 8 da manhã. A odd de momento paga 1,55 as casas de aposta na vitória do Leicester, 5,50 na vitória do Coventry, 4,20 para o empate. Nos últimos 5 jogos, o Leicester vem a um empate, 3 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. E o Coventry vem a 3 vitórias e 2 empates. 5 jogos de invencibilidade. Em 5 bateu mais de 1,5 gols. Em 4 de 5, em 3 de 5 bateu ambos marca. Nos últimos 2 confrontos, 2 vitórias do Leicester City. É a primeira rodada da Championship. Leicester City em casa, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Coventry fora de casa, 4 vitórias e 1 empate. É um jogo duro, um jogo duríssimo entre essas equipes. O Leicester City é o favorito. Vou estar deixando esse back Leicester City e vou estar deixando um jogo para mais de 1,5 gols. Vamos agora para a Alemanha, Bundesliga 2. O jogo do Karlsruhe versus Hamburg, início às 8h30. A equipe do Karlsruhe vem a 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. E o Hamburg vem aí a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 5 bateu mais de 2,5. O último confronto deu Karlsruhe. Atuando em casa, Karlsruhe vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 3 jogos sem vencer. Fora de casa, Hamburgo vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 vitória. É jogo para gols. Não vou acreditar em mercado de bet odds, aonde vejo uma grande tendência de sair gols para um lado e também para o outro. Então vou deixar um jogo para mais de 2,5 ou ambas as equipes marcam gols. Vamos agora para a Supercopa da Inglaterra. O jogo do Manchester City versus Arsenal, início às 12 horas. É final, meu parceiro. O City vem em uma sequência de 4 vitórias e 1 derrota em um amistoso recentemente. Perdeu para o Atlético de Madrid por um placar de 2-1. Em 5 jogos, em 4 deles, bateu mais de 2,5 nos jogos do City. E o Arsenal, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Em 4, todos os jogos aí bateu mais de 1,5, mas em 2 dele bateu mais de 3,5. O último confronto deu City nos últimos 5 confrontos. É o primeiro jogo oficial da equipe do Manchester City, a não ser os amistosos que não podemos contar como jogos oficial. O City em casa, 4 vitórias e 1 empate, localização neutra, mas mando de campo é do City. Arsenal fora, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vou deixar back City para vencer. O Haaland está destruindo a todo momento, apesar da derrota no último amistoso. Vamos agora para o Brasileirão Série A. O jogo do São Paulo versus Atlético Mineiro. Início às 16 horas. A equipe do São Paulo vem a 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O Galo vem a 3 derrotas e 2 empates. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. Nos últimos 3 confrontos, 3 empates técnicos entre Galo e São Paulo. Só que tem um dilema. O São Paulo em casa vem a 4 vitórias e 1 empate, 5 jogos de invencibilidade. Galo fora não vence as 5 partidas. Lembrando, na classificação, a equipe do Atlético Mineiro vem na 13ª colocação com 21 pontos. E a equipe do São Paulo é o 8º colocado com 26 pontos. Se vence, pode alcançar aí o G6. Então, para essa partida, vou deixar São Paulo com empate. Vamos agora para o jogo do Vasco versus Grêmio, também às 16 horas. A equipe do Vasco vem em uma sequência de 4 derrotas consecutivas. Em 4 dos últimos 5 jogos, bateu mais de 1,5 gols. E a equipe do Grêmio vem a 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que em 4 de 5 bateu mais de 1,5. O último confronto deu Grêmio 2-1. A equipe do Vasco em casa, 4 derrotas e 1 vitória. Grêmio fora,
2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Vem de um empate diante do Goiás fora de casa. Estava perdendo, empatou no finalzinho. O Grêmio, que é o quarto colocado até outro dia, era o vice-líder, mas não conseguiu vencer. Está na quarta colocação, enfrenta um Vasco que está na lanterna da competição e caminhando seu rebaixamento. O Vasco em casa não faz uma boa campanha, faz a pior campanha da competição como mandante, e o Grêmio fora faz a sétima melhor campanha. Então, para essa partida, mesmo fora de casa, o Grêmio tem condições de superar a equipe do Vasco. Vou deixar Grêmio com empate. Brasileiro Série C, Náutico versus CSA, início às 16 horas. A equipe do Náutico vem em uma sequência aí de 3 empates e 2 vitórias, 5 jogos de invencibilidade nos últimos 5 jogos, em 3 de 5 bateu mais de 1,5. O Náutico vem de 10 jogos de apenas uma derrota, e a equipe do CSA, 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Último confronto, CSA venceu atuando em casa e empatou com o Náutico fora de casa. Lembrando que atuando em casa, o Náutico vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. CSA fora não vence a 5 jogos, somando 3 empates e 2 derrotas. E o Náutico, na classificação, é o sexto com 24 e o CSA é o décimo com 21. 3 pontos afastam uma equipe da outra. O Náutico em casa faz a terceira melhor campanha. CSA fora faz uma das piores campanhas. Então, para essa partida, o Náutico precisa vencer. É uma equipe que está vacilando quando atua em casa. Vacilou diante do América de Natal, vacilou diante do Remo e perdeu para o Amazônia em casa. Então precisa ligar o sinal de alerta, porque precisa dessa pontuação, já que depois vai enfrentar 2 jogos duríssimos fora de casa, o Brusque, que é o vice-líder, e o Paysandu aí, que está na 8ª colocação do Hélio dos Anjos. Então precisa vencer esse jogo em casa aí para se consolidar aí cada dia mais nesse G8. Para essa partida vou deixar Náutico com empate anula. Vamos agora para o jogo do Operário versus São Bernardo, início às 16 horas, rodada 16. Após essa só vai ficar restando apenas 3. Bom, o Operário vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 4 dos últimos 5 jogos bateu menos de 2,5 gols. E o Operário é aquela equipe que estava a todo vapor, mas é uma equipe que vem a 2 jogos sem vencer. Sim, São Bernardo vem a 5 jogos sem vencer, somando 4 deles bateu menos de 0,5 gols e os 5 bateu menos de 2,5. O São Bernardo, que já liderou esse campeonato, vem uma sequência aí de 6 empates consecutivos, vem a 9 jogos sem ter uma vitória. Em casa, o Operário vem a 3 vitórias e 2 empates, empatou com o Náutico na última rodada. E o São Bernardo fora, 4 empates e 1 derrota, 5 jogos sem vencer, empatou com o Brusque na última rodada. Na classificação, Operário, 26 pontos na 5ª colocação. São Bernardo, 9º colocado com 22 pontos. Em casa, o Operário faz a 2ª melhor campanha e a equipe do São Bernardo fora faz a 4ª melhor campanha. Para essa partida, vou acreditar num jogo duríssimo. Vou deixar um jogo para menos de 2,5 aí, ou casa com empate. Vamos agora para o Brasileiro Série B, o jogo do Ceará versus ABC, que tem início às 18 horas. O Ceará é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o ABC fora de casa, 3 empates, 2 derrotas. Em 5 bateu menos de 2,5. Último confronto deu Ceará pelo placar de 2-1. Atuando em casa, Ceará vem a 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o ABC fora, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota na classificação. Ceará atualmente 10ª colocação e o ABC é o lanterna da competição. Só que o Ceará não tem consistência técnica atuando em casa, já que vem fazendo uma das piores campanhas na 13ª colocação. Já o ABC fora de casa faz aí a 3ª pior campanha. Para essa partida, mesmo em casa não tendo uma boa campanha, vou deixar um Ceará com empate anula. Vamos agora para o Brasileiro Série D. Temos o jogo do Retrô versus Pacajus, início às 18 horas, 16 avos de final. Jogo de volta, primeiro duelo, o Retrô venceu fora de casa. Retrô vem a 3 vitórias e 2 derrotas. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Pacajus vem a 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 5 bateu mais de 1,5. É um jogo muito equilibrado tecnicamente. Podemos pegar um jogo para mais de 1,5 gols. E claro, o Retrô pode ter surpresa. Pacajus pode vencer esse jogo por 2-1 e levar a decisão para os pênaltis. Vamos agora para o Brasileiro Série A,
o jogo das 18h30, temos Cruzeiro versus Botafogo. Cruzeiro vem uma sequência de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Vem a 3 jogos sem vencer. Em 4 de 5 bateu menos de 2,5. E o Botafogo vem a 3 vitórias e 2 empates. Em 5 bateu mais de 1,5. Lembrando que em 3 dele bateu ambos marca. E a equipe do Cruzeiro empatou aí o último confronto com o Botafogo. Os últimos 2 confrontos, 2 empates técnicos. O Cruzeiro em casa vem a 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Botafogo fora vem avassalador, 4 vitórias e 1 empate. Na classificação é o atual líder Fogão com 43 pontos, diante do Cruzeiro na 10ª colocação com 23 pontos. O Fogão em casa vem fazendo a melhor campanha fora de casa, em casa também. E o Cruzeiro em casa faz uma campanha muito péssima na 13ª colocação. Mesmo fora de casa, vamos dar gancho ao Botafogo. Vou deixar Botafogo com empate, ou quem sabe até mesmo Botafogo com empate anula. Vamos agora para o nosso último prognóstico. Cuiabá versus Flamengo, início às 20 horas. Bom, é um jogo interessante. A equipe do Cuiabá vem a 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. Enfrenta o Flamengo, que também vem avassalador, 3 vitórias e 2 empates. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5 gols. O Flamengo que vem a muitos jogos de invencibilidade. Vamos lá, 10 a 11 jogos de invencibilidade do Flamengo. Nos últimos 15 a 20 jogos aí vem de apenas uma derrota. É o Flamengo do Rossi Sampaoli. E nos últimos 2 confrontos o Flamengo conseguiu superar essa equipe do Cuiabá. Mesmo após toda aquela polêmica do preparador físico diante do Pedro, o Pedro levou alguns socos do preparador físico. O preparador físico foi afastado da equipe do Flamengo. O Sampaoli foi mantido no comando técnico. O Pedro teve uma punição aí por não ter obedecido a substituição, mas ainda assim o Flamengo é o favorito. Com todo esse problema dos bastidores, o Flamengo tem condições de vencer o Cuiabá atuando fora de casa, como fez aí nos últimos 2 confrontos que teve à sua disposição. Então, para essa partida, o Flamengo chega na vice-liderança do campeonato com 31 pontos, diante de 12 pontos atrás do Botafogo. Enfrenta essa equipe do Cuiabá, que vem na 9ª colocação com 25 pontos, vem fazendo bons jogos. O Davidson vem decidindo. Para ter uma noção, a equipe do Cuiabá, por incrível que pareça, não tem uma boa campanha atuando em casa. Vem fazendo a 4ª pior campanha em casa. Enfrenta o Flamengo, que vem fazendo boa campanha fora de casa. É uma equipe que vem fazendo a 3ª melhor campanha. Então o Flamengo precisa vencer para tentar encurtar, caso o Botafogo não vença, encurtar a distância do líder. Mas para essa partida eu vou deixar aí Flamengo com empate ou mais de 1,5 gols. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, deste domingo de Brasileirão, domingo de trade, dica de trade e aposta esportiva. Só que antes de finalizar o nosso vídeo, irei deixar aquela dupla, aquela tripla formada com um bilhete pronto para que vocês possam faturar aquela graninha extra. Só que antes, se ainda quer ficar por dentro do nosso conteúdo e receber as nossas dicas extra, nos segue lá no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição. E também um link do nosso canal do Telegram focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Maravilha? Agora sim, em questão de dupla ou tripla de ataque, podemos estar deixando para vocês aí Flamengo com empate, Cruzeiro com empate, Flamengo com empate, Cruzeiro com empate e Náutico com empate é a tripla do canal. E chance dupla de back é o favorito, com grande tendência de dar certo. Então, uma boa tripla formada com um bilhete pronto. Uma mais ousada seria Manchester City para vencer, São Paulo com empate e Grêmio com empate. Outra tripla aí para que vocês possam ganhar aquele dinheiro na internet através de aposta esportiva, ganhando dinheiro de casa, meu parceiro. Então, mais uma vez, se gostou do nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha o nosso vídeo para que ele possa estar alcançando mais pessoas. Ao mais é isso, uma boa sorte a todos, até o próximo vídeo e muitos gurim.